Boa noite. Hoje, 4 de fevereiro de 2026, já ia falar 1956. Por coincidência, né? Hoje é meu aniversário. Estou fazendo 70 anos de idade e eu quero agradecer a vocês, né, que nos acompanham no canal e que de alguma forma também nos auxilia, né, a auxiliar. Olha o que eu falo, você nos auxilia a auxiliar. E a importância de hoje, no meu aniversário, né, são 70 anos de idade, isso para mim é uma alegria muito grande, porque eu atingi a idade que muitos gostariam de atingir, que é os 70 anos, né? E como os Espíritos falam, daqui para frente a felicidade te aguarda ou a infelicidade te aguarda. Aquilo que você plantou lá atrás começa a acontecer na frente. O que é de bom, o que é de ruim. Bom, eu acho que eu fiz as coisas boas, mas eu estou feliz por isso e, coincidentemente, é o dia da nossa reunião de radiação em público. Eu peço que vocês deixem lá, né, o seu like, like que fala, né, joinha lá, né, e continue nos ajudando, né, na nossa obra, porque dia 7 de março estamos voltando para o atendimento médico espiritual e algumas mudanças. Vocês sabem que agora às quarta-feira a gente não faz mais o atendimento médico espiritual, é só a reunião de radiação e cura, né? Bom, a mensagem de hoje do Espírito da Verdade, ele é enfático com algo que vem acontecendo aqui dentro da nossa fraternidade. A gente fala da luz. O Espírito vem batendo muito sobre isso. Luz, luz, luz. Vocês que frequentam, que vêm aqui para a sala de cirurgia, aqui junto com, né, perante lá o Espírito Sahara, vocês veem que a luz lá dentro é uma luz baixa, que diz que a luz do Espírito contrapõe, né? Ela dá um contraste com a luz, né, a luz natural, né, daqui da Terra. E realmente eles estão mostrando isso de uma outra forma, porque esses espíritos agora que estão aqui são espíritos mais intensos. Eu não vou falar melhores, porque isso seria vaidade. Quem sou eu para dizer que eles são os melhores? Há vários centros aí que, nossa, a obra é maravilhosa, né? Que muitas curas ocorrem. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E graças a Deus, os espíritos que estão frequentando aqui conosco são espíritos maravilhosos e cada vez mais fortes. E o exemplo que o Espírito dá, quando ele pergunta: recebeste a luz? Ele faz essa pergunta. E está em Atos 19, 2 da Bíblia. Vocês sabem muito bem que eu aqui não tenho a Bíblia, e eu cito a Bíblia através de Paulo, e eu não sigo a Bíblia, eu sigo a caridade de Jesus. Eu não sigo o livro dos Espíritos, eu sigo a caridade de Jesus. Eu vou repetir isso sempre. Eu não sigo o seu Deus, eu sigo o Espírito Santo, o meu Deus, que saúda o teu Deus. Sempre falo sobre isso, porque muitos aqui chegam no dia das minhas palestras, eu falo: deixa a sua religião ali fora, aqui vem em nome do Espírito Santo. Então, essa luz que se fala aqui, eu vou ler uma coisa que eu nunca li. E aqui diz assim: recebeste o Espírito Santo quando creste? Lembra que na igreja você vai se batizar, eles pedem para você receber o Espírito Santo quando você crê, quando você vem na sua crença.
seu batismo. E aqui o Espírito explica. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número de cadastro religioso do tempo a que se referia. Lembra daqueles livros na porta da igreja? Os centros espíritas, mesmo kardecistas, comodistas, às vezes você passa nessas igrejas aí, Universal, Deus é Amor, tem uma pessoa lá, um trabalhador da casa lá na porta com um livro, pedindo para você botar o nome. Eles põem ali o nome das pessoas, né? E ali eles captam, como se diz, seguidores, talvez dessas intenções. A Igreja Católica acredito que não, que a Igreja Católica, eu não vejo eles você utilizarem desse artifício, mas lá na Igreja Católica também tem um livro. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora, participa verbalmente do trabalho renovador. Bom, todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam-se e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhe aviva a esperança no céu, outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade. Frequentadores da igreja, aqueles louvozeiros, como diz, né? Então são esses os membros, os integrantes, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que consolidam a convicção da imortalidade além. Bem, as palavras são bem, né, para a gente parar e tentar entender o que a interpretação desse Espírito falando aqui, né? É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica, recebeste o Espírito Santo quando creste? Eu fecho. Quando eu digo aqui, e o Espírito, que é o nosso Espírito mor, o Espírito Sagrado, quando ele diz assim, não envolva a religião nessa casa, deixe que todas entrem, apresente o Espírito Santo. E eu perguntei, Espírito Santo de Deus? Ele falou, não, apresente o Espírito Santo. Ele não falou em Deus. Por que você fala assim? Ele disse, Jesus foi médium do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, o meu Pai, que é o Deus dele, que é o Pai, aquele que ele crê, que está no céu, que é no espaço, né? Ama todos. E eu vim aqui representá-lo. E o Espírito falou para mim, você aqui me representa. E eu perguntei ao Espírito, quem é você? Ele falou assim, vamos caminhar, que nós vamos nos conhecer, como num casamento, como numa relação. E o tempo passando para eu chegar nos 70 anos e entender que esse Espírito que eu venho com ele até aqui, como ele disse assim, no 7º, 10º, acabou a minha missão. O que acabou a missão dele? E ele falou que está me esperando para quando eu desencarnar, ele vai junto.
Aí eu entendi uma lição, agora a lição para você segue a sua religião, fique na sua religião, ame a sua religião. Olha, eu estou falando sua religião técnica, mas não ame a materialidade, não ame o dogma, não ame o pragmatismo, ame a sua religião, porque religião é realidade. Então, ame aquelas pessoas que frequentam junto contigo e têm a mesma fé que você, porque aquelas pessoas que têm a mesma fé que você têm o mesmo Deus que você tem. Então, é a sua turma, vocês são religados. E qual é o objetivo do Espírito Santo que Cristo trouxe para a gente? Caridade. Viva pela caridade da forma que você quiser. Você acende vela, você bate tambor, você ajoelha, você faz procissão, você adora estátua, adora ídolos, não importa. Pense que o mais importante disso tudo, pela missão que ele diz que você tem, que se você crê, que você recebeu, que você crê, então creia no Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele tem os olhos claros, ele tem barba, ele é um homem grande, uma mulher grande? Não. O Espírito Santo, ele está dentro de todos nós. Então, da forma como você crê, continue, porque ali é o caminho para que você ame, para que você desenvolva o seu espírito, para que você evolua como espírito, evolua como pessoa, eticamente, moralmente. Aí sim, você vai chegar a essa idade madura e vai olhar para trás e vai dizer assim: eu cheguei lá. Que Deus abençoe. Como sempre fazemos, vamos fazer a nossa radiação. Eu vou botar aquela musiquinha, vocês sabem. E, claro, a música ela nos pega a sua aguinha, eu já tenho a minha aqui. Vocês sabem muito bem o que representa essa água. Vocês sabem também muito bem que essa bacia aqui não é um ritual, não é nada mágico, é simplesmente o meu desejo numa energia chamada água, porque ela é a responsável pela nossa vida. Então, a maior fonte de energia que tem na nossa terra está a água. Então, um trabalhador, vocês pedem lá, ó, eles põem lá, escreve direitinho, põe aqui, mas participa, irradia junto conosco, faça essa corrente. Muita gente dizendo que estão segurando, que estão se sentindo bem, o emprego chegou, o câncer diminuiu, e agora eu estou bem, meu filho voltou para casa, minha esposa voltou, sabe, tantas coisas que você pretende e que você pretendia, e aquilo aconteceu só com a nossa irradiação. Viu? Eu falei nossa, porque a nossa inclui a igreja evangélica, a Umbanda, Candomblé, tudo, porque eu invoco todos aqui nesse momento. Então abra suas mãos, puxe bem fundo o ar, solta o ar, relaxa. Nesse momento, pensa no seu problema. Se você sente alguma dor, põe a mão em cima dela. Se você está perto de alguma pessoa que está sofrendo, está doente, põe a mão sobre ela. Isso aqui é uma corrente. Se você tem alguma anomalia, você tem câncer, o Espírito diz que não existe doença, existe doente. E
você não fique doente, por favor. Não traga doença. Não vai procurar isso. Nesse momento você vai ser curado. E se você não for curado nesse momento, calma, sua vez chegará. Tudo é merecimento. Então, chama o Espírito Santo para você. Porque nesse momento eu invoco o Espírito Santo do meu Deus que saúda o seu Deus. Eu invoco a todos os espíritos benevolentes, espíritos de luz, se nós tivermos merecimento da presença deles aqui. São tão nobres, espíritos benevolentes, o seu santinho, seu santinho, aquele que você acende vela para ele, eu invoco para ele vir para cá. A sua entidade, quer que seja, pombagira, tranca-rua, caboclos, exus, não importa, eu invoco eles todos para cá. Seu pastor, seu padre, seu líder espiritual, o Alá, Maomé, vem. Todos eles são invisíveis e são espíritos. Vem nesse momento para fazermos uma corrente de irradiação, de boa vontade e de fé. Então, Pai amado, como é o Senhor que preside esse momento, eu e a minha entidade, Sahara, estamos aqui a seu dispor, em missão para o bem dos nossos semelhantes, para o mundo, para que a paz prevaleça e permaneça. Aproveitamos essa radiação para que destrua a corrupção, destrua a maldade desses homens que estão no topo das autoridades, mas pensam que são acima de você. Então essa radiação, ela serve de efeito contrário para que sejam destruídos, porque o Espírito fala que a mão do bem é muito mais pesada do que a mão do mal. Então, Pai, já falando, te honrando e agradecendo por mim, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, eu só tenho a agradecer. Então, Jesus nos ensinou a falar em uma só língua, todos nós juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas no livro do Senhor, aí o Pai, se formos merecedores de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Bebam suas almas.